quando recebemos o diagnóstico do autismo, isso aconteceu comigo, a minha primeira preocupação era: o Matheus vai falar? E a gente corre em busca de que terapia vai nos levar a esse objetivo, que é falar. Então, quando eu via muitas vezes ele jogando dominó, brincando com uma massinha, eu pensava: por que a gente está perdendo tempo nisso se a gente tem um objetivo muito maior? Na verdade, o que acontece é que a comunicação e a percepção social dependem de uma sincronia muito sofisticada, como se fosse uma orquestra, que depende de muitos instrumentos. O nosso cérebro, da mesma forma, depende de muitos aspectos estarem bem desenvolvidos para que então a fala aconteça de forma comunicativa. A comunicação não verbal, da mesma forma, por exemplo, apontar para um objeto de interesse, quando a criança aponta para um cachorrinho lá do outro lado da rua e quer mostrar para os pais, quer compartilhar, para isso acontecer, muitas partes do cérebro têm que estar muito bem desenvolvidas. A percepção visual, ou seja, a criança está olhando o cachorrinho, está se interessando, está percebendo que ele está lá. O comportamento motor entre os olhos e a mão. E as emoções, entender as emoções e saber expressar. Portanto, para aprender a se comunicar, é importante saber tocar todos esses instrumentos. E como as crianças não são computadores, elas precisam estar afetivamente envolvidas. Então é necessário desenvolver essa afetividade, essa relação entre tanto os terapeutas quanto a família. O envolvimento da família é primordial para que se desenvolva então essa linguagem. A criança com autismo, ela tem dificuldade de interagir, ela não sabe como interagir. A gente tem que treinar essa habilidade para que ela possa criar essa relação de afeto para então se desenvolver nesses aspectos. Outra questão importante, por exemplo, é da imitação. Por que é tão importante fazer os exercícios de imitação? Porque é através da observação e da imitação que existem milhares de oportunidades de aprendizado naturais. Porque também é tão importante trabalhar com o sensorial da criança. Porque a maioria das crianças com autismo tem transtornos sensoriais. Então, por exemplo, o Matheus, quando chegava na casa da minha avó, todo mundo chegava: ai, que lindo! Ai, queriam abraçar e vinham com aquele perfume. Sensibilidade tátil, sensibilidade auditiva, sensibilidade visual de estar num ambiente tão estimulante. Tudo aquilo era uma sobrecarga sensorial e tudo aquilo prejudicava a comunicação, a interação social. Se eu estivesse falando aqui com vocês e viesse alguém aqui do lado com uma britadeira, vocês não iriam prestar atenção no que eu estou falando. Da mesma forma, uma criança que tem sensibilidade auditiva, muitas vezes está lá ouvindo um barulhinho de um toque-toque, de um martelo no prédio lá do lado, e aquilo prejudica que ele preste atenção em mim. Ou então eles são tão sensíveis ao toque que o fato de alguém se aproximar e parecer que vai abraçá-los pode deixar eles numa situação de afastamento. Por isso é importante trabalhar com a sensibilidade tátil. Enfim, é todo um sistema que tem que ser trabalhado ao mesmo tempo para que se desenvolva a comunicação e a interação social. E, por consequência, a linguagem. A linguagem é o último passo. O livro Autismo, Compreender e Agir em Família, que eu tanto recomendo, que ensina para os pais o passo a passo de como colocar o Denver em prática, coloca a fala como o último passo do livro, porque ele fala que é necessário um monte de requisitos para que isso então aconteça. É por isso que recomenda-se para o tratamento do autismo que atue uma equipe multidisciplinar.